força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos, nos rendemos aos Teus pés, consagramos ao único que é digno de glória e honra, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos e coroamos Cristo eterno. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Este é o meu desejo, diga Ele. Com o meu coração, Cristo, com te adorar. Tudo que há em mim quero entregar. Diga tudo que está em Ti, ó Deus, está. Te dou meu coração, dou meu coração e tudo que sou. Eu vivo só pra Ti enquanto eu respirar. Toda vez que eu acordar, faça a Tua vontade. Te dou meu coração e tudo que eu sou. Eu vivo só pra Ti enquanto eu respirar.
bendizemos nesta noite, te aplaudimos por tua presença aqui, Jesus. Aleluia. Antes de sentar, abraça alguém que está ao teu lado, diga bem-vindo ao culto da família. Aleluia. Abra a Bíblia nesta noite em Efésios capítulo 6. Vamos à palavra de Deus nesta noite. Nós estamos felizes com o que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Porém, nós precisamos sempre da orientação, da direção das Escrituras na nossa vida, que é isso que Deus quer que nós venhamos a ter cada vez mais, e através das Escrituras nós vamos vencer e ter vitória em Deus. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, pedimos que Tu abra a Tua palavra para nós, e nós abrimos o nosso coração para Ti. Queremos, Senhor, que Tu venha nos capacitar nesses dias que estamos vivendo, para que venhamos a ter discernimento, graça e força que vem de Ti, na batalha espiritual, cada dia, em nome de Jesus, amém e amém. Semana passada nós falamos da luta que Davi se encontrou com Golias, e falamos da importância de mantermos a nossa posição em Cristo Jesus, né? E também nossa posição é saber da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, de que nós somos cheios do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, e agora então somos instrumentos da luz e não pertencemos mais às trevas. E não somente isso, mas também nós vimos que Jesus, quando chamou seus discípulos, Ele disse 3 coisas para ele: eu dou autoridade para vocês sobre todo o poder do maligno, dou autoridade para vocês sobre as forças malignas, os demônios, e também dou autoridade para vocês pregarem e curarem os enfermos. Muito bem, nós sabemos que Jesus, Ele veio para implantar o propósito, o querer e a vontade de Deus, que era o homem viver para Deus e desfrutar do propósito de Deus, ter a sua vida restaurada, ter a vida de Deus restaurada nele, andando em vida, em santidade. E nós salientamos que um dos pontos fundamentais é que no reino de Deus não tem uma forma mágica para as coisas acontecerem na vida do cristão, é um relacionamento. Nós até salientamos aquele texto que Jesus diz: e chamou eles para andar com eles e deu autoridade. Muito bem, Cristo iniciou o reino de Deus, e Ele, ao subir, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo continuou atuando na vida daqueles que Jesus tinha chamado, e eles continuaram trabalhando. E aí vem o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, e vem a igreja. E aqui, um dos apóstolos, chamado depois do tempo, né, que é Saulo, que depois se transformou em Paulo, de um perseguidor se transformou em um fundador de igrejas, fez 3 viagens missionárias, e nenhuma das viagens, falando à igreja de Éfeso, ele fala
da nossa vida com Deus, mas também fala da nossa batalha espiritual. E é interessante que ele deixa claro, né, aqui nos seus ensinos, que existe um inimigo e existe também um Deus que nos dá a vitória. E nós não podemos ignorar que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Ele chega a dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí ele fala o que é esse mundo espiritual. Qual é esse exército maligno? Esse exército maligno, se nós formos às Escrituras, nós vamos ver que eles são formados por anjos caídos que se rebelaram contra Deus, seguindo ao principal deles, que era Lúcifer, Satanás. Esse anjo, tendo se enchido de orgulho, teve a blasfema, a ambição de ser igual a Deus. Por esse pecado foi expulso definitivamente dos céus. Isso está na Bíblia, no livro de Isaías, também em outro livro. E em sua queda arrastou consigo aquela parte dos anjos que se aliaram a ele na sua rebelião. E aqui nós temos então visto, para ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo. Então, o mundo espiritual, o exército inimigo, o primeiro que está é o diabo. O diabo ele é citado por Jesus, né? Jesus diz: ele é mentiroso. Jesus disse uma coisa muito séria naquele momento para os judeus, eles não gostaram, né? Jesus estava ali e disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Olha só, ele é mentiroso, homicida desde o início, e nele não existe bem algum. Então, Satanás é o príncipe das trevas, seria como o governante geral do império das trevas. Depois fala aqui de principados e potestades. Se nós lembrarmos um pouco da história da vida de Daniel, teve um momento em que Daniel estava orando, e a Bíblia diz que principados tentaram impedir a resposta da oração que Daniel estava fazendo. É interessante que aqui fala de principados e também fala de potestades, né? Então são níveis de autoridades nesse mundo espiritual, e depois fala de governadores deste mundo tenebroso. Expressão também que, se você olhar, pode ser traduzida por dominadores. Tem uma outra versão que diz deste mundo tenebroso, desse mundo perverso, desse mundo que jaz no maligno. Então, existe um exército no mundo espiritual que os nossos olhos naturais não enxergam, mas a gente vê a atuação deles. E aí fala depois de forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra, como igreja, as pessoas ou aquilo que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, vivemos num país que tem muita corrupção, certo ou não? Certo. Por detrás da corrupção está uma potestade, um principado, está um dominador, está uma força espiritual do mal que leva esta nação à prática disso. Tem outras nações que já são dominadas por outras coisas. Um alto índice de homicídio, um alto índice de destruição familiar, né? Um alto índice de pessoas envolvidas com seitas, com religiões, um alto índice de pessoas, né, que às vezes nem creem em Deus. Tem países que não creem em Jesus Cristo, tem países que não creem em Deus, né? Então, nós temos que discernir o país que vivemos, as forças que atuam nesta nação, e entender, nossa luta não é contra o fulano, nem o beltrano, nem o ciclano, que manifesta os atos malignos. Nossa luta, a nossa oração e as armas da nossa luta são poderosas em Deus contra esses principados,
potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra toda a força do mal. Olha que interessante. O apóstolo pega aquilo que Jesus ensinou aos 12. Ele não andou com Jesus isso aqui, né? Ele veio depois, mas ele pega o texto que Jesus diz: eis aí vos dou autoridade sobre todo o poder do maligno. Ele começa a explicar para a vida da igreja, e nós temos que entender quem é o nosso inimigo, como ele age e como nós devemos enfrentar ele nesses dias. Amém? Hoje está acontecendo muitos ataques, né, de principados e potestades, de forças malignas contra a família. Contra a família. Em um certo momento nós vamos trazer esse tema da ideologia de gênero à luz das Escrituras, para que nós venhamos a nos posicionar nesses dias à luz de Deus. O que é isso, amém? Amém mesmo? Então, mas o que está por detrás disso tudo? Pessoas malignas, que o inimigo toma a mente deles, essas forças malignas, esses principados e potestades. Eu quero aqui nesta noite falar uma coisa muito importante agora. Não é errado, né, nós assistirmos filmes. Hoje, inclusive, né, não é da minha época essas coisas, nem da época aqui dos que estão com cinquentão, entre 50 e 60. Hoje você não precisa mais ir ao cinema, né? Na minha época cinema era na rua, hoje cinema é no shopping, né? E hoje você tem todos os filmes dentro de casa, através de várias coisas, eu não vou citar os nomes, né? Mas você pode assistir filmes. Mas eu tenho uma pergunta para fazer nesta noite. Nós, como cristãos, estamos discernindo o que os nossos filhos podem ver e assistir? Estamos discernindo qual foi a fonte que gerou aquele filme? Tem muitos filmes que a fonte é uma inspiração maligna na vida de quem fez. Muitas vezes isto acontece e nós temos que discernir, nós temos que entender e ter o entendimento de saber, nesses dias, como pais, como cristãos, né, discernir as forças que estão por detrás do cinema, por detrás da moda, por detrás de tantas outras coisas. A Bíblia diz: Pai, não peço que os tires desse mundo, desse cosmos, o que é? Um mundão, um mundanismo, a influência maligna. Mas Deus vai nos guardar. Mas neste mundo nós somos luz e sal. Amém? Eu creio que nós temos que entender cada vez mais essa questão espiritual, do mundo espiritual, para nos posicionarmos nesse dia. Porque senão nós vamos gastar tempo orando por aquilo que Deus não quer. Ok? Nós temos que orar contra aquilo que atua na vida das pessoas, que está gerando o mal, e não contra as pessoas. As pessoas Deus ama. Hoje nós estamos reunidos aqui, os pastores, né, aqui da região. Pela manhã oramos pedindo que Deus botasse a mão dele sobre a nação, sobre o Brasil, e repreendesse o mal, as trevas, os principados e potestades, e salvasse as pessoas que estão sob influência maligna. O desejo de Deus é salvar as pessoas. Amém, irmãos? Mas por outro lado também existe o exército de Deus, e ele é infinitamente mais poderoso do que o exército do inimigo. Nós temos o Senhor dos exércitos, Deus Pai onipotente, né? Ele está a nosso favor. Digam todos: se Deus, o onipotente, o Senhor, o Rei dos reis, é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Guarde, né, esses textos. Depois nós temos Jesus, o Filho de Deus, que faz parte desse exército poderoso. Jesus, ele que ele é? O Rei dos reis, Senhor dos senhores. Recebeu todo o poder. Ele disse certa vez: a mim foi dado todo o poder
nos céus e na terra. Ele tem um nome que está sobre todo nome. E um dia, todo joelho há de se dobrar diante dele e toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Deus e Jesus Cristo. Se não bastasse, o que nós somos? Templo do quê? Da fumaça? Templo do medo? Templo da insegurança? Somos não. Somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo também é uma pessoa muito importante dentro do exército de Deus. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Digam todos: eu creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga: creio no Espírito Santo, que eu sou a habitação dele. Mas eu creio também que Deus nesse exército tem anjos para nos guardar, para nos proteger. Milhões e milhões de anjos. Trata-se de um exército que está às ordens de Deus, diz a Bíblia, né? Entre os anjos tem os arcanjos, os serafins, os querubins e anjos, os quais eles cumprem todo o serviço que Deus designa para eles. E a Bíblia diz que os anjos estão a serviço dos santos, mas não estão debaixo das nossas ordens, estão debaixo das ordens de Deus. O que diz a Bíblia? Aos seus anjos Deus dá ordem para que nos guarde. Sabia que hoje você foi guardado muitas vezes por Deus, mas Deus deu ordens a anjos para te guardar. Amém, irmãos? Dentro dessa escola bíblica que nós demos aqui nesse ano, uma das aulas foi sobre anjos, e nós vamos continuar isso no ano que vem. Amém, irmãos? Mas diga a pessoa do outro lado: você, crendo em Deus, crendo em Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, guardado pelos anjos, você é um soldado do exército de Deus. E nós somos os agentes, os santos, a igreja na terra. Cada crente é um soldado, né? Vamos ler um texto bíblico para embasar isso. 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2:3. Participa, Paulo está dizendo para Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos, como, digam todos, como bom soldado de Cristo Jesus. Diga: você é um bom soldado de Cristo Jesus. Por isso que, voltando a Efésios capítulo 6, diz que nós, como soldados, devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E como que isso acontece? No nosso relacionamento diário com Deus. Não existe uma fórmula, né? A química, a física tem fórmulas para resolver os problemas. No reino de Deus não tem fórmulas. No reino de Deus tem relacionamento do homem para com Deus. Diga à pessoa do outro lado: você deve cada dia se fortalecer no Senhor e estar bem armado para essa luta espiritual, porque você é parte integrante do exército de Deus e um exército vitorioso. Diga a pessoa do lado: em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Romanos 8:37. Vamos ler, vamos basar na palavra de Deus a nossa fé. Romanos 8:37. Digam todos: em todas estas coisas. Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Digam: em todas essas coisas
Nesses dias, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem aqui quer sair de uma casa que sente amor? Ninguém. Não deixe de amar a Deus. Não deixe de valorizar o que Jesus fez por ti. Não deixe todo dia agradecer pelo perdão dos pecados. Não deixe todo dia agradecer pelo sangue vertido. Não deixe todo dia agradecer que você foi liberto, que você foi transformado, que você foi mudado, e que Deus começou uma obra em ti, e que Ele tem mais para fazer, e Ele vai terminar esta obra. Amém? Muito bem, vamos em frente. A Bíblia, ela é muito clara, ela é muito objetiva, e ela nos ensina muitas coisas. E uma das coisas que ela nos ensina é no que consiste hoje, então, essa nossa luta espiritual. Como discernir os ataques malignos. Ele diz em Efésios 6, de 11 até o 14. Vamos ler de novo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, vestindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. E aí, ele continua. Muito bem. Deus, quando criou o homem, lá no início, Deus tinha um propósito. Deus tinha um alvo. Que através daquele casal, ele tivesse uma família que vivesse única e exclusivamente para ele. E o diabo veio, enganou o homem e a mulher. E o homem achou que ele ia ser dono de si mesmo. E o engano é isso. Você pensa que você vai conseguir fazer uma coisa, quando você vê, você está sendo dominado por algo que você não imaginava. O que aconteceu? O homem vivia debaixo do domínio de Deus. Deus vinha visitar ele todo entardecer. Conversava com Deus. Tinha recebido a autoridade de Deus para dar nome aos animais, para cuidar daquele jardim. O que aconteceu? Ele sai desta função. Ele sai debaixo da cobertura de Deus e entra debaixo da cobertura do maligno. E o que Cristo veio fazer? Veio destruir esse domínio do maligno e nos devolver a autoridade de novamente sermos filhos de Deus e constituirmos uma família segundo a vontade de Deus. Então, o alvo inicial do maligno foi tentar acabar o propósito de Deus. Tentar impedir que o plano de Deus e o propósito eterno de Deus, que era ter uma família, fosse obstruído. E Paulo nos adverte, o apóstolo, nesta carta, que os conflitos existentes, na verdade, não é uma luta contra as pessoas, mas sim contra essas forças malignas que nós vimos antes, principados, potestades, que astutamente estão agindo até o dia de hoje para destruir na minha vida e na tua vida o propósito de Deus. O que é? Primeiro, o diabo age para que as pessoas não se convertam. Ele faz de tudo para manter as pessoas nas trevas, no pecado, na dor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus tire a cegueira espiritual dos olhos das pessoas e resplandeça para eles a luz do Evangelho.
Então, o que nós temos que orar? Pela salvação das pessoas. Mas depois que nós nos convertemos, o diabo tenta impedir o crescimento das pessoas. Quer fazer da igreja um povo religioso. Tem a forma, tem o aspecto, tem o desenho, mas não tem a vida de Deus. Não quer que eu cresça, não quer que você cresça, não quer que a tua fé cresça, não quer que a minha fé cresça, não quer que nós venhamos a orar, a ler a Bíblia, estar na comunhão, não quer que nós venhamos a ter discernimento, crescimento e maturidade. Então, o alvo do maligno é tentar obstruir que o propósito de Deus seja cumprido e estabelecido. Mas vamos falar algumas coisas que hoje o maligno está tentando fazer: manter as pessoas e as nações enganadas para conseguir que sejam destruídas e experimente a condenação eterna. Nós oramos para que Deus salve nossa família, a rua que nós moramos, o prédio que nós moramos, a região que nós moramos, o país que nós moramos, o continente que nós moramos. Deus salve o mundo todo. Ore por isso. O que o inimigo quer? Manter as pessoas enganadas, cegas, impedir que a igreja venha ser um instrumento, um canal de evangelização na terra. Impedir que por todos os meios nós venhamos a ser fracos em alcançar os perdidos, em curar os enfermos, libertar. Mas eu quero dizer nesta noite, Deus está nos motivando para continuar pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, curando os enfermos e libertando os cativos e edificando a vida das pessoas. Procura incessantemente que a igreja não seja santa. Uma igreja sem santidade é débil, é fraca. Ele faz de tudo para que a igreja não seja santa. Porque esta é a vontade de Deus, desde a fundação do mundo, um povo santo perante Deus. E ele investe numa coisa chamada divisão. Divisão no trabalho, divisão na família, divisão na igreja, entre os irmãos, entre a liderança, entre as pessoas que trabalham numa área contra outra área, entre o mesmo grupo na mesma cidade, né? Divisão, contenda, discórdias, desentendimentos. Então, o que diz Jesus? Um povo dividido, uma nação dividida, uma casa dividida, não resiste. Vamos supor que nesta noite nós tivéssemos uma rachadura aqui, nesta viga, nesta coluna, aquela coluna, nessa coluna e naquela coluna. Eu ia perguntar quem ia querer sentar aonde não tivesse coluna para sustentação. E quantas vezes nós estamos brigando entre nós, discutindo entre nós, caindo na armadilha do maligno. Por isso que quando a gente lê as escrituras e o ensino dos apóstolos às igrejas, fala muito dessa questão. Então digo, unidade é de Deus, divisão é do maligno. Diga, amor é de Deus, briga é do maligno. Diga, perdão é de Deus, rancor, amargura, ressentimento é do maligno. Então, ele continua fazendo isso, tentando, tem suas estratégias, debaixo de trevas espirituais, e tenta levar a igreja para isso também. O que significa trevas? Senão, não enxergar nada, não ver nada, não discernir nada. Esse é o objetivo do maligno. Mas, graças a Deus, que a luz de Deus, amém, irmãos, brilhou em nossas vidas. Jesus é a luz de Deus que veio ao mundo. E por onde ela passa, todas as trevas é dissipada. Eu quero dizer uma coisa para ti, que Deus falou comigo muito forte nessa semana. Cristo é a luz
que te dá orientação, direção e sabedoria em todas as áreas da tua vida para que tu faça aquilo que agrade a Deus. Busque a Deus. Deus vai falar contigo. Vai usar um irmão, vai usar um texto bíblico, vai usar uma pregação, vai usar o que Ele quiser usar. Ele vai falar ao teu coração e te orientar, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para ti. E o que Jesus fez? Jesus recuperou o domínio que o diabo tinha pego sobre os homens. Cristo hoje, por isso que a Bíblia diz, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Jesus, Ele tem todo o poder. E ainda o inimigo está solto, né? Ele não é um inimigo que é inativo, não, ele é um inimigo ativo. Mas vai chegar o dia em que Jesus Cristo vai voltar e vai ter domínio completo e vai pisar completamente na cabeça da serpente. Por isso eu quero dizer para ti, para tu dizer para o teu irmão, diga para o teu irmão, vale a pena, meu irmão. Lute nesses dias por uma vida com Deus, por uma vida de santidade, uma vida de comprometimento, de quebrantamento. Enfrente as trevas no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da vida das pessoas. Amém, irmãos? Mas é interessante, né? Que aqui fala da luta, fala do reino das trevas, do reino da luz, fala do exército de Deus, do exército das trevas, mas também fala das armas que Deus nos disponibiliza cada dia para termos vitória. Não vai dar tempo de falar sobre todas, né? Mas vamos citar todas. Diz ali: cingindo-vos com a verdade. Ok? Cingindo-vos com a verdade. A verdade é a primeira coisa que um crente recebe na vida dele. Quando ele se converte, ele experimenta: eu vivia na mentira, eu vivia no engano, mas agora eu conheci a verdade e eu não vou abrir mão desta verdade. Quem tem certeza da sua salvação aqui? Levanta a mão. Mas é por quê? Porque nós temos confiança que a palavra de Deus é a verdade. Por isso, quando nós estamos em dúvida ou vacilantes sobre alguma coisa, nós temos que buscar a palavra de Deus, porque a palavra revelada pelo Espírito Santo não traz conhecimento mental apenas, traz revelação interior, e revelação traz convicção. O diabo chegou em Jesus e disse: se tu és filho de Deus, que ele estava tentando tocar na convicção de Jesus, tocar na convicção de quem ele era. Semana passada nós falamos, nós não temos dúvida de quem nós somos em Cristo Jesus. Diga: eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus, que Jesus é meu Salvador, Deus é meu Pai, sou templo do Espírito Santo, o sangue de Jesus me lavou de todos os meus pecados, eu tenho graça e força divina cada dia para poder viver em vitória e resistir às trevas. Convicção. Convicção é aquilo que te dá firmeza na hora da luta, na hora da dificuldade. Por mais que tente chegar e dizer para mim: te mentiram. Como assim te mentiram? Tu não é filho do Júlio e da Ulita? Como é que é? Tu não é filho do Júlio e da Ulita? Isso é uma mentira. Tu foi adotado, tu não sabe disso? Não sou contra ser adotado, eu acho até mais lindo, porque o filho legítimo ele não é escolhido, mas o adotado, o pai e a mãe escolhem. E a Bíblia fala que nós somos adotados por Deus.
Se você é um filho adotado, você é um abençoado. Amém? Mas eu estou falando de ter convicção. Eu tenho convicção. Eu sei quem era meu pai, quem era minha mãe, mas eu tenho uma convicção espiritual. Eu sei quem eu era. Eu sei o medroso que eu era. Eu sei as inseguranças que eu tinha. Eu sei as dúvidas que eu tinha. Mas a minha vida com Deus, a entrada de Jesus no meu coração me mudou, tirou minhas dúvidas, me deu confiança, segurança sobre ser homem, ser pai, ser marido, criar família. Temos lutas, temos dificuldade, mas temos um Deus que dá vitória a um homem, a um pai e a um marido. Ah, irmão, por que tu não disse amém? Nós precisamos ter convicção para levar a nossa família para o reino de Deus, irmãos. Amém? Então, não abra mão da verdade. Depois fala: vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça vem da palavra coração, justamente porque ela protegia o coração e o peito do soldado. O coração é um dos lugares prediletos para o ataque do inimigo. O diabo constantemente nos acusa para criar em nós conflitos de consciência, sentimentos de culpa e de condenação por causa das nossas falhas, erros e pecados. Para nos fortalecer e para nos proteger desses ataques, devemos fazer 3 coisas: reafirmar que Jesus agora é o Senhor da minha vida. Segundo, recordar a nossa justiça em Cristo e que somos salvos pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo e não pelos nossos. Diga: eu fui justificado, fui feito justo perante Deus pelo sangue, pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. Isso é se vestir da justiça. Senão o diabo vai tentar me acusar e te condenar. Tu é um pecador, tu não vai vencer, tu não vai conseguir. Ele vai jogar o meu passado todo dia na minha frente. Eu quero dizer para ti nesta noite: o meu passado, o teu passado, se estamos em Cristo Jesus, é passado, gente. Esquecendo-me das coisas que para trás fico. Convicção. Diga: creio finalmente que Deus perdoa os pecados do meu passado, e agora não sou devedor ao meu passado. Estou livre, justificado, perdoado, e daqui para frente eu vou viver em santidade com Jesus. Eu não posso voltar atrás e começar de novo, mas eu posso crer que Jesus entrou na minha vida, e a partir de hoje tudo se faz novo em minha vida. Temos que dizer isso para o maligno: ah, tu está tentando me acusar, é? Tu é o acusador mesmo, mentiroso, enganador. Eu quero mostrar para ti o sangue de Jesus. Eu fui lavado no sangue de Jesus, não te pertenço mais, e me sujeito a Deus, te resisto, te mando embora. É assim que se faz, meus irmãos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como é que nós vamos resistir? Com essa convicção. Confessar nossos pecados todo dia. Não encubra os teus pecados. Não devo encobrir minhas falhas. Eu falei aqui, não falei nada. Nós falamos outra ocasião aqui. Se eu corrigir esse negócio, eu falei, eu fiz. Eu não fiz nada, não falei nada. Amém, irmãos? Me ajuda, Deus. Nós, um dia aqui, todos juntos, numa reunião de homens, Deus nos impeliu e nós falamos que nós não precisamos fingir que nós somos super-heróis, como maridos, como esposos. Nós não temos falha na nossa vida. Temos falha, somos débeis. Quando sou fraco, aí é que sou forte, porque eu confio que Deus é a força na minha vida. Então a gente passa a vida toda encobrindo, mascarando, vivendo com como é que chama aquele negócio, né? Uma máscara. Não temos que viver de máscaras. Diga: eu sou o que sou em Cristo Jesus. Diga: se porventura eu pecar, Deus vai me tocar, e eu vou confessar os meus pecados. E diga: e eu vou ter certeza que se eu confessar os meus pecados, diga isso, Deus é fiel e justo
Meu Pai é fiel e justo, diga isso. Porque Ele verteu o sangue do seu único filho naquela cruz. E Ele me purifica de todo pecado. E me limpa de toda iniquidade. Amém? Vós sois deles em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação, redenção. Aleluia, aleluia. Diga a pessoa do outro lado: o melhor sapato, melhor sandália que existe é feita por Jesus. O que diz aqui? Embraçando o escudo, calçai os pés. Diga, olha para os teus pés. E diga, pela fé, eu hoje e todo dia calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é isso? O que quer dizer isso na minha vida e na tua vida? O calçado de um soldado, quando o apóstolo estava escrevendo e visualizando, ele escreveu isso visualizando o soldado da época. É muito importante. O calçado, o coturno, ou a bota, é aquilo que possibilita o soldado marchar, andar por lugares difíceis, avançar e não começar a ser destruído pelos seus pés. Eu fico imaginando essas lutas que já aconteceram, no passado, na primeira e na segunda, o que aqueles soldados não passaram quando lutaram em territórios que tinha frio e neve. Diga à pessoa do outro lado: quando você se converteu, Cristo firmou teus pés na rocha e te deu um andar correto, justo e não mais de trevas. E por onde tu andar, vestido com o evangelho diga, com o evangelho, deixa eu citar o texto bíblico aqui, o evangelho da paz, você vai ter vitória em qualquer território que você andar. Não deixe de falar de Jesus. O que disse Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer ser guardado no teu ambiente de trabalho? Não seja um crente 007 escondido. Fale do evangelho. Fale de Jesus Cristo. Vai ver que você vai ser respeitado. Eu estudei 5 a 6 anos na Unicinos. De 81 a 87. Me enganei, estudei 7 anos. A gente se engana, né? Eu falei de Jesus. Chegou um momento que não me convidavam mais para ir às boates, não me convidavam mais para a balada, não me convidavam. Se você não esconder a tua fé, você vai ter vitória por onde tu andar. Fale de Jesus. Não é brigar com as pessoas, não é xingar as pessoas, não é que tu vai para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. É viver o evangelho e falar o evangelho com amor e na unção do Espírito Santo às pessoas. Mas uma coisa eu posso te dizer: quando você calça o evangelho e por onde você passa, você confessa que Jesus é o Senhor da tua vida, você é guardado por Deus. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Diga a pessoa do outro lado: não ande descalço. Ande com o evangelho da paz, todo dia,
na tua vida. Diga isso. Pregue pelo teu testemunho e pela tua boca, falando. Amém, irmãos? O que diz aqui depois? O escudo da fé. Digam todos, o escudo da fé. Para que serviria o escudo naquele soldado? Para proteger contra os dardos. O inimigo disparava dardos, na época eram dardos de fogo, né? A Bíblia diz aqui, para estar prontos contra todos os dardos inflamados das trevas, flechas com fogo na ponta, que batia, passava por cima dos muros e caía naqueles telhados de palhas e ia pegando fogo. Mas não daquela arma que eles faziam, que levantavam um troço, botavam uma chama de fogo e jogavam. Eu não vou conseguir dizer essa palavra. Não sei dizer isso aí. Quem já viu um filme que tem aquelas armas assim, que joga fogo? Cata mais umas coisinhas aí. Ok? Senão vou acabar dizendo uma coisa feia aqui, né? As armas daquela época não eram hoje. Hoje aperta o botão, pum. Não, lá era armas, flechas, arcos, lanças com fogo na ponta. E o que acontecia? Batia naquele escudo e ele morria. Ele morria. Diga para uma pessoa, não adianta abanar o fogo. Quanto mais tu abana, mais fogo pega. O fogo para parar, ele tem que ser arrancado, extirpado, eliminado. Diga, a fé é um escudo na minha vida, que elimina da minha vida a mentira, o engano, a sedução, o brilho desse mundo. Sou de Jesus Cristo e nele eu tenho prazer e ele é minha vida. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Diga a pessoa, a fé é todo dia. Diga, de fé em fé. Diga, o justo viverá pela fé. Fé é crer em Deus. Fé é dizer, eu creio que Deus é mais poderoso que essa situação. Eu creio que Deus tem a resposta nessa área da minha vida. Diga, fé é crer na palavra de Deus. Fé é dar crédito a Deus e discernir que o inimigo é um mentiroso e ele não tem mais o meu coração. Meu coração é de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quem aqui já sentiu desânimo alguma vez na vida? Todos nós. Quem aqui já sentiu medo alguma vez na vida? Quem aqui alguma vez já sentiu ansiedade, insegurança? Eu quero dizer que a fé tira tudo isso da nossa vida. Eu declaro nesta noite que ninguém mais vai ser inseguro aqui. Todo mundo vai ser firme e decidido no caminho da vontade de Deus. Inseguranças, fora em nome de Jesus Cristo. É porque o seguro não anda. O seguro não trabalha, não tem medo de ser promovido, não casa, amarrado. Parece brincadeira, mas não é não. Diga, eu estou livre, em nome de Jesus Cristo, do medo, da insegurança. Pela fé eu venço tudo isso. Aleluia. Diga, mediante a fé, o escudo da fé, eu tenho força em Deus para apagar todo dardo da mentira contra a minha vida, meu casamento, minha família nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Já estou revestido com a verdade, com a justiça, com o evangelho todo dia, eu anunciando e vivendo, e agora eu tenho a fé na minha vida. Diga a pessoa que está ao teu lado, a fé te dá vitória debaixo de qualquer circunstância. Então diga, não alimente a dúvida, nem a mentira. Manda embora da tua vida, em nome de Jesus. Por isso que é importante que a Bíblia diz, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. O reino da luz não tem mentira. O reino da luz tem fé e tem verdade. Amém, irmãos? E diz aqui o que? O capacete da salvação. Para que serve o capacete?
Para proteger a cabeça, irmãos. Esses dias eu vi uma cena na cidade que eu fiquei apavorado. O capacete era maior do que a criança estava atrás de uma moto. A moto virava, a criança virava junto com o peso do capacete, fazia com ela assim. E é proibido, né? A lei determina uma certa idade para andar uma criança de carona numa moto. Mas para que é o capacete? Para proteger. Sabia que quando a gente cai, a primeira coisa que talvez possa bater no chão é a cabeça? Por isso que eles ensinam a usar o cinto de segurança, para você não voar, não bater a cabeça no vidro. Então digo, nesta noite, eu declaro que eu me revisto nesta noite. A minha mente, os meus pensamentos estão guardados. Diga o texto bíblico, diga, levo cativo agora todo o meu pensamento à obediência de Cristo. Decore e guarde esse texto, 2 Coríntios 10, 15, é isso? Vê se é isso, filho. Chama eles de filho, né? Tem idade para ser meu filho, esses guris lá atrás? Que idade tu tem, garoto do computador? 15? Nossa! Digam todos ali, ó. Não, tu botou o que aí? É 2 Coríntios 10, 15, tu botou? Isso mesmo. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Não. Eu quero o texto que diz todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, é um pouco antes. 10, 5? É o 5? Ah, é o 5. Então é 10, 5. Ah, tá. Digam todos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga, essa é a minha missão. Estar com o capacete da salvação significa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que quer dizer isso? Será que isso que eu estou pensando é o que Cristo está pensando? Filipenses 4:8, o que diz? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em Filipenses 4:8, o que diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe meu pensamento. Todo livro que eu leio vai me levar a ter pensamentos verdadeiros, vai me levar a ter pensamentos respeitáveis. Todo filme que eu vejo vai me levar a ter pensamentos puros. Tudo que os meus olhos estão vendo nesse mundo vai me levar a ter pensamentos amáveis, é de boa fama. Tudo que eu estou vendo no computador é de boa fama. Minha família pode sentar do meu lado e ver comigo o que eu estou vendo. Levando cativo todo pensamento significa tudo que eu estou levando na minha mente, tudo que eu estou alimentando na minha mente, que eu estou vendo, que eu estou lendo, que eu estou enxergando, que eu estou ouvindo, tem que me levar a ter esse discernimento, tem que ser verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama e ter virtude e louvor. É digno de estar na minha mente, e a única coisa digna de estar na minha mente é a palavra de Deus. Por isso nós devemos eliminar as chocarrices, as piadas, as brincadeiras. Quantos dizem amém a isso? As más conversações corrompem os pensamentos de Deus em nossa vida. E tem uma outra versão que diz as más companhias, roda de cervejada, não é mais para nós. Ah, obrigado por esse amém. Não vou nem falar de outras bebidas.
Amém, irmãos? Salmo 1. Não te assente mais na roda dos esclarecedores. Lê lá. Isso não vai nos levar a teus pensamentos. Digam todos, levando cativo todo pensamento. Aí depois não sabemos por que não temos vitória. Estamos com a mente deturpada. Diga, quem tem a mente de Cristo está cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Não devemos nos abrir para qualquer tipo de pensamento na vida. Precisamos manter nossa mente protegida e ter a mente de Cristo. Aleluia! E o que fala ali? A espada do Espírito. Digam todos. A arma de ataque. A espada do Espírito. É uma arma fundamental na vida do soldado. O soldado na época tinha uma espada. E o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra de Deus. Como poderá o homem, o jovem, a mulher, o casal manter puro o seu coração? Estando cheio da palavra de Deus. Diga a pessoa do outro lado, leia a palavra, fale da palavra, ore a palavra, cante a palavra, acorde com ela, deite com ela. Mas não esqueça do teu marido nem da tua esposa. Interessante, olha o que eu vou dizer agora. Por que eu falei isso? Não falei por brincadeira não. Porque habite ricamente em vós a palavra de Deus. E aí nós vamos ter capacidade de instruir e nos aconselhar. E a Bíblia fala lá em Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, que ela tem a palavra adequada. Amém, irmãs? Mas homens, nós também devemos buscar a Deus, para ter a palavra de Deus na nossa boca. Viver a vida cristã. Ter sabedoria, direção. Aleluia. Amém, irmãos? Amém mesmo? Glória a Deus. Então digam todos, em Cristo Jesus, eu sou um soldado que tem força e graça para vencer. Nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta é contra os principados e potestades. Nossa luta é espiritual. Por isso não pode ser armas naturais, tem que ser armas espirituais. E voltamos a refrisar. Cristo chamou os discípulos para andar com Ele, primeira coisa. E nesse andar, eles receberam autoridade contra os demônios, contra toda a força maligna, para pregar o Evangelho, para curar os enfermos. Não mudou. Tudo que Deus quer conosco hoje é um relacionamento. É um relacionamento. E eu quero te animar a você buscar esse relacionamento com Deus e crescer em Deus e ser abençoado por Deus. Ore com a pessoa que está ao teu lado, um soldado orando pelo outro, abençoando para ter mais vida e vitória nesses dias que faltam de setembro, em outubro, novembro e dezembro. Aleluia. Deus te dá vitória aqui dentro do salão, te dá assim, mas a tua maior vitória vai ser na tua casa, no teu lugar de trabalho, lá no desafio. Eu proclamo que Deus está contigo. Aleluia. E Deus está aqui nesta noite para te amar, te tocar, te salvar. E nós não podemos deixar de dizer amigo, amiga, Senhor, Senhora. Jesus sabe a ansiedade, o fardo que está aí no teu coração, mas Ele disse certa vez: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você quer essa noite tomar uma decisão pela verdade, aceitar a Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entregar a tua vida para Jesus. Aonde tu estás, assim de cabeça baixa, levanta a mão, quero orar por ti, quero te abençoar nesta noite. Quero te abençoar nesta noite. Onde tu estás? Isso, levanta a mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. A vitória de Deus essa noite na tua vida. Você que levantou a tua mão, deixa a tua mão erguida.
Tem mais pessoas? Levante a mão. Se tem mais alguém, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Você que levantou a tua mão assim, sentado mesmo. Diga: Senhor Jesus. Diga. Diga: Senhor Jesus. Diga: nessa reunião hoje à noite, eu tomo uma decisão. Eu aceito a Ti como meu Salvador. Tu és a verdade que me liberta, que me cura. Diga: agora, Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Cura-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Mantenha a tua mão erguida. Nós te declaramos pela fé filho de Deus agora, amado por Deus, o amor de Deus invadindo o teu coração, tua vida sendo mudada agora, tua casa sendo mudada e transformada. Nós declaramos uma mudança, uma nova história na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, levantar nossas mãos. Levantar nossas mãos. Levantar nossas mãos e adorar a Ele. Adorar a Ele. Adorar a Ele. Aleluia. Ele me chama. Ele te chama para um relacionamento maior com Ele. Começa a declarar teu amor por Ele. Eu te amo, Jesus, porque Tu me amas. Aleluia. Comece agora a ser envolvido pela presença dEle. Pela presença dEle. Pela presença dEle na tua vida. Receba agora em nome de Jesus. Recebe agora. E tomasse em meus braços. Diga. Na cruz desce tua vida, diga. Oh, na cruz desce tua vida e entregaste tudo a mim. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante Ti, com todo o meu coração, declarar ao Rei Jesus: oh, 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 cante a Ele. Somos agradecidos teu grande amor e propósito, Senhor. Graças, meu Senhor. Teu projeto não pode ser frustrado, Deus. Continue a tua obra em nós. Oh, leva-nos à perfeição, à maturidade, Cristo. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus, Jesus. Na cruz desce tua vida, na cruz desce tua vida e entregaste tudo a mim. teu Vida eterna concedestes ao morrer. Diga a pessoa que está do lado: pelo sangue de Cristo, diga para ela. Por teu sangue tem Você e eu temos entrado ao trono da graça, junto ao trono celestial. confiança, convicção Confiadamente ante Ti, Pai ante eterno, Ti. Pai amado.
Graças, Senhor. graças, meu Senhor. Jesus. Oh, graças. Erga tua voz. Graças, Senhor. Muito obrigado, palavra perfeita. Meu Senhor. Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Aleluia. Diga bem forte: se Deus, mais forte, se Deus, que é o nosso Pai, é por nós, quem será contra nós? Diga: Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Ele habita em mim pelo Espírito Santo, e eu sou um soldado de Jesus Cristo. Abraça a pessoa que está do lado. Um bom final de semana. Você que assistiu em casa, que Deus te abençoe. Um bom final de semana também, em nome de Jesus. Amém. Liberdade, liberdade.